Olá, bem-vindo à nossa aula número 31, 7 questões de introdução à separação de misturas. Essa é uma aula bem importante para o Enem, porque das 7 questões que a gente vai ver, 6 questões são do Enem e uma questão é da Unicamp. Então, se você está focado aí nessa prova, né, do Enem, a maioria das pessoas, é bem importante essa aula. É legal comentar também que no canal tem uma playlist só com exercícios do Enem, ordenado e separado por assunto, então pode ser do seu interesse também. Vamos lá para a primeira questão? Certo. Enem 2015, prova branca, segunda aplicação. Então aqui está a questão, 10 segundinhos aí, 15 segundinhos para você ler a chave, ler o exercício, tenta responder, que eu já vou fazer na sequência. É uma questão bem rápida aí, hein? Beleza, o principal aqui é qual propriedade da matéria possibilita a utilização do procedimento descrito. Então você tem que ver que você tem que achar uma propriedade aqui no texto, no procedimento. Então vamos lá. O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos ambientais negativos, tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a reciclagem, para a qual é necessária a separação dos diferentes tipos de plásticos. Em um processo de separação, foi proposto o seguinte procedimento. Então, qual propriedade da matéria possibilita esse procedimento? Vamos ver. Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescente água até a metade de sua capacidade. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. 3. Retire os pedaços que flutuam e transfira para outro recipiente com uma solução de álcool. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. Então, essa separação, qual o nome? Não pediu. Mas o que está sendo feito aqui? Está sendo feita uma separação por flutuação ou uma separação por flotação. Às vezes aparece com os dois nomes. Mas lembrando que flotação tem dois tipos. Então, uma separação por flutuação, para facilitar a nossa vida. A gente viu isso em aula. Então, a gente pega essa mistura de polímeros, adiciona um líquido com o quê? Com densidade intermediária. Uma separação baseada na densidade. Alternativa C. Por massa, por volume, porosidade, maleabilidade, não tem nada a ver com nenhuma dessas outras propriedades gerais ou específicas. No nosso exemplo aqui, para separar 3 polímeros, né? Adiciona um líquido, boiou 2, flutuou 2 menos densos, recolheu, depois esses 2 polímeros, por exemplo, adicionados em etanol, se separam novamente. Então é uma separação bem interessante aí para a gente. É legal você visualizar o que acontece no exercício. Beleza? Vamos para o próximo? Então, Enem 2018, segunda aplicação, prova amarela. De novo, 10 segundos aí para você ler os itens, ler as alternativas, eu já vou responder na sequência. Pausa para mais tempo. Certo, então o principal, né, tá aqui na chave, as ações indicadas possuem em comum. Então vamos ter que identificar aí o que tem em comum nessas ações. Para que se faça a reciclagem de latas de alumínio, são necessárias algumas ações, dentre elas, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação, colocar as latas em uma máquina que separa mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Beleza, então aqui é uma por massa. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro de sua composição. Então, o que tudo isso aqui tem em comum? Exige fornecimento de calor? Não, você não está fornecendo calor aqui. Fazerem uso de energia luminosa? Nada a ver, nenhuma falou nada de luz. Necessitarem da ação humana direta? Na catação, sim, usa ação humana direta. Agora, o jato de ar, talvez, pode ter alguém com jato de ar lá. Agora, na ação magnética, pode ser uma esteira e um ímã e não necessariamente ter a ação de uma pessoa, né? Ação humana direta. Teve um ser humano que produziu a esteira, o ímã, para retirar, mas não direta. Serem relacionadas a uma corrente elétrica, então, na catação não tem corrente elétrica, no jato de ar pode ter uma corrente elétrica para funcionar as coisas, mas nada a ver. Ocorrerem sobre realização de trabalho de uma força. Então, na catação, você usa a energia, né, do seu corpo, aqui o jato de ar e na força magnética. Então, essa daqui não tem uma realização de uma ação direta humana, mas todas estão envolvendo aí, né, o trabalho, força, todas estão tendo que fazer alguma coisa. Então, para a gente visualizar aqui, né,
tem a mistura heterogênea. Aqui a catação inicial, né, separa ali os materiais metálico, alumínio. Às vezes pode vir com alguma coisa que não deseja, né, como um canudo, alguma coisa assim. Utiliza um jato de ar para separar, tirar plástico e ficar com as mais pesadas, né? E depois aqui pela ação magnética você consegue remover os objetos de ferro, né? Por exemplo, alguma coisa ferromagnética que não interessa para reciclagem das latas, né? Então, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. E aí você só tem latas nesse processo. Então, todas ocorreram realização de trabalho do sua mão, do seu braço, do vento ou de um ímã ali fazendo alguma força magnética. Então, alternativa E. Vamos para o próximo. Certo, agora Enem 2019, segunda aplicação, prova amarela. De novo, 10 segundos para você pausar, tentar fazer sozinho, lê a chave, lê o texto e faz bem rápido. Já vou resolver. Certo, então a primeira etapa desse beneficiamento, primeira etapa de qual beneficiamento? Então vamos ter que ler. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, né, porque ele vazou, o petróleo bruto para de jorrar e tem a ser bombeado. Então, começa a ser bombeado o petróleo para fora ali da jazida petrolífera. Beleza. No entanto, junto com o petróleo também se encontram alguns componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa de beneficiamento do petróleo. Então, primeira etapa de beneficiamento do petróleo é a remoção, né? Removidos na primeira etapa. É a remoção da água salgada, areia e argila. Então, nessa primeira etapa de beneficiamento é a... Então, no entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos. Ó, a chave está aqui, ó, densos. Água salgada, areia, argila, falou que eles são mais densos e podem ser removidos na primeira etapa. Essa primeira etapa é decantação. Então, qual propriedade aqui, qual separação vai fazer mais sentido para a gente? Decantação, como se referiu a componentes mais densos, faz sentido a você bombear, tirar essa mistura e deixar decantar para você remover os componentes mais densos. Mas vamos ver os outros aqui. Evaporação. A evaporação é por volatilidade. Então, se você tiver essa mistura aqui na primeira etapa, né, de remover a água salgada, areia e argila, você não vai evaporar a argila, evaporar a areia, eles não são compostos voláteis. O petróleo ali vai evaporar primeiro, então não faz sentido. Tem destilação no procedimento do petróleo para obter os componentes, as frações, gasolina, tudo? Tem, mas nessa primeira etapa, com areia, com argila, você não vai destilar isso daqui. A destilação é depois quando você tem já o petróleo, agora não me lembro aqui qual certinho, mas você vai separar só o petróleo nas diversas frações, aí metano, etano, componente com 10 carbonos, com 15, e aquela borra que tem mais um monte. Então, tem destilação, mas não nessa primeira etapa. Então aqui muita gente pode, destilação do petróleo, porque já ouviu falar que tem destilação na hora de tratar o petróleo, mas não é destilação, porque é na primeira etapa. Floculação, então, poderia ser floculação se o texto tivesse te indicado isso. Então, para remover, adicionou alguma coisa que formou flocos, e esses flocos... Então, não tem nada indicando aqui no texto que é por floco. Filtros, você vai filtrar água salgada, areia e argila, não faz sentido, né? Então a floculação é por interações e depois densidade, até teria a ver, só que não falou nada da floculação, e a filtração também não disse nada de filtro. O texto disse que são componentes mais densos que o petróleo, né? Como água salgada, areia e argila. Então, como está separando por densidade, o que está fazendo mais sentido aqui é ser a alternativa A. Beleza? Então, não faz sentido ser evaporação. Tem destilação no petróleo? Tem, mas não nessa primeira etapa. Poderia ser floculação se o texto tivesse falado que adicionou alguma coisa para flocular, mas não. E filtração também não tem nada a ver. Beleza? Vamos para o próximo? Quarta questão aí. Enem 2020 digital. Agora, 10 segundos para você pausar, ler e responder bem rápido. Já vou resolver. Então, aqui o principal, né, a chave,
Que processo aplicado à pilha moída, deve estar falando de pilha moída no texto, permite obter essa separação? Catação, ação de eletroímã, calcinação, fracionamento por densidade, dissolução de eletrólito. Vamos ler. Então, as populares pilhas zinco-carbono, alcalinas e de Leclanché, não sei se é assim que pronuncia, Leclanché, são compostas por um invólucro externo de aço, liga de ferro-carbono, um ânodo zinco metálico, um cátodo grafita e um eletrólito, óxido de manganês mais cloreto de amônio ou hidróxido de potássio, tá? Contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Tem procedimentos que com muito cuidado você pode desmanchar essas pilhas usadas e recuperar isso. Mas tem que ser muito cuidadoso, um profissional da área. Então tem um monte de coisa dentro da pilha. Os processos de reciclagem, geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem, então vai moer isso aqui, triturar. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no invólucro externo dos demais componentes. Que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação? Então, aplicou a pilha moída. Então, moeu é a primeira etapa. Então, é a segunda, separar o aço. Separar por catação? Até dá, mas está moído, então são pedacinhos pequenos de aço. Então é bem difícil de fazer a catação manual aqui. Ação de um eletroímã? Opa, ação de um eletroímã. Por quê? O aço é essa liga de ferro-carbono. Então ele sofre atração eletromagnética, né? Tem um composto ferro-magnético ali, o ferro. Calcinação em um forno? Então, na sequência, é separado o aço. Você não separa o aço por calcinação. Calcinação é uma reação química que você vai fazer, não tem nada a ver com essa separação do aço. Fracionamento por densidade. Essa separação por densidade aqui é você adicionar algum líquido para os mais densos ir para o fundo e os menos densos boiar. Vai afundar o zinco, vai dar um... é mais prático você usar um eletroímã do que você fazer essa separação por densidade, tudo bem? Que adicionar algum líquido com densidade intermediária, que é os constituintes. Dissolução do eletrólito em água. Então, para dissolver esse ácido, você vai ter que adicionar algum ácido, também não tem nada a ver. Então, o mais interessante é a ação de um eletroímã, passa na esteira, o eletroímã está em cima, ele vai grudando e removendo esse aço. Beleza? Vamos para o próximo, para a questão 5. Questão 5 já, dá para ver que é bem rápido a resolução desses exercícios. São todos exercícios, você está vendo, muitos exercícios rapidinho, coisa muito fácil, muito prático. E, pô, são 6 exercícios do Enem, né? Então, é uma aula que, nossa, assim, é uma coisa muito prática, muito rápida, só de ter uma noção você já consegue resolver. Vamos para o 5? Enem 2021, prova amarela, segunda aplicação. Vamos lá. 10 segundos, olha a tabela, lê a chave e eu já vou responder na sequência. Então, em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Tá, adicionar água, tem que ter isso em mente. Então, tem uma tabela, etapa 1, 2, 3, 4, 5, material separado, método de separação, beleza. Para demonstrar os processos físicos de separação dos componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, então pó de ferro, areia e sal de cozinha, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grão de feijão. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes aqui. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Então, tirou o grão de feijão por catação, ficou lá o resto. Na etapa 2, limalha de ferro, imantação, separação magnética, se aproxima um ímã, um becker, alguma coisa para reter isso, né, como a gente viu na aula. 3, bolinhas de isopor, flotação. Então, aqui é a 3, já matamos. Por quê? Tá essa mistura de sólidos aqui. Como que você vai tirar as bolinhas de isopor? Adicionando água, as bolinhas de isopor vão flutuar, e aí você faz essa reparação por flutuação, ou aqui tá aparecendo com o nome de flotação, mas às vezes aparece com um nome, às vezes aparece com outro. Lembrando que existe outro tipo de flotação,
que é aquela que forma a espuma e se remove a espuma com ou uma coisa que você não quer ou com a coisa desejada. Então tem dois tipos de flotação. Esse tipo aqui também é chamado de flutuação às vezes. Então é o 3, aqui que você tem que adicionar água. Por exemplo, com uma mistura de polímeros, você adiciona água, um líquido de densidade intermediária a esses dois, um polímero boia, porque é menos denso, outro polímero afunda, porque é mais denso, e pronto, separou por flotação. Só para a gente continuar aqui, né? Aí tá tudo com água, remove o isopor, areia, filtração, então você vai filtrar, e a água vai estar com o sal de cozinha, que você separa por evaporação. Muito legal esse procedimento aqui que o professor pensou. Da hora. Então, 3, alternativa C, beleza? Tranquilo, qualquer dúvida deixa um comentário aí que a gente vai combinando. Agora, pessoal, antes da gente ir para as últimas 2 questões, curte o vídeo. Se você não é inscrito, muita gente que assiste as minhas playlists de exercício não é inscrito, se inscreve, deixa um comentário, faz alguma pergunta que assim que possível eu respondo, beleza? Vamos continuar? Valeu, curte o vídeo aí, hein? Enem 2021, segunda aplicação, prova amarela. Vamos lá. Então, 10 segundos, lê a chave, bate o olho nas alternativas e tenta responder, que eu já vou fazer na sequência. Certo. Então, os processos físicos e químicos que ocorrem na fabricação dessa bebida são... Então, a gente tem que achar o processo físico e químico. Decantação, fervura, filtração, decantação, filtração, fermentação... Só aqui, só de saber o que é processo físico e químico, já dá para eliminar umas alternativas, né? Fervura é processo químico? Não. Decantação é processo químico? Não. Fermentação é processo químico? Sim. Precipitação é processo químico? Sim. Fermentação, então aqui a gente já fica entre essas 3. Processo físico, filtração, decantação, precipitação. Às vezes precipitação tem uma reação química... Assim, às vezes é um processo físico-químico, que tem uma reação química e decanta. Então aqui a gente ficaria entre C, D e E só sem ler nada. Vamos ler e entender o processo. Para preparar o vinho de laranja, vinho de laranja, hein, da hora. Caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e essa mistura passa para panos de retenção das impurezas. Então, processos físico-químicos da pano de separação de impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça que estava no início. Certo. Dos processos físicos e químicos que tem aqui, então, destaque, né? Pano para retenção de impurezas. O líquido, né, essa mistura é passada por panos para retenção de impurezas. Quando você põe um pano para reter impureza, vai passar o líquido e vai reter impureza. Então isso daí é o quê? Filtração, decantação, é filtração. Então a gente fica entre o B e o C. Só que decantação não é processo químico, é um processo físico. Então já marcamos aqui a C, a gente já sabe que é a C. O outro processo tem que ser fermentação. Vamos ver aqui, né, se é mesmo. Esse líquido está armazenado em rolhas de cortiça após 8 dias em repouso. Então, preparação de vinhos, né? A gente viu isso na aula 18, vou colocar aqui, né? Essa questão da rolha está relacionada com a fermentação, entrada ou não entrada de oxigênio para você ter ambiente anaeróbio dentro do garrafão. Aqui é legal, né? A gente lembrar que a questão que eu comentei do pano, né? A filtração, tranquilo. Então aqui é legal a gente lembrar dos fenômenos químicos que a gente viu na aula 18. Então a gente usou o conhecimento da aula 18 com o conhecimento da aula 31 de separações para chegar na alternativa C. Então aqui, qual dessas aqui é um processo químico? Com certeza a fermentação. Então é legal lembrar de fermentação de vinhos, bebida láctea, iogurte, queijo coalho, fermentação de pães, crescer de massas, tudo isso é fenômeno químico, alternativa C. Aqui é legal
que ele citou um artigo, né? Vamos voltar aqui, ó, tem a referência do artigo. Se a gente for lá no artigo, tem, ó, as laranjas. Então, isso que é legal das questões, né? Pra gente que é professor, não pra você, aluno, tal, que você tem que fazer um monte de exercício e ver muita coisa. Mas a gente pode entrar lá, ó, e ó o garrafão como que é feito, a rolha de cortiça para fazer a fermentação, a ilustração do garrafão contendo rolha de bambu e mangueira para a saída do gás. Então ele recolhe aqui, ó, num copo. Então fala todo o procedimento que o professor fez no artigo. Bem legal, né? Vamos para a última questão? Então vamos para a 7ª questão. Unicamp 2021, primeira fase. Então 10 segundos para você pausar o vídeo para mais tempo. Lê a chave, olha os gráficos, lê o texto, cuidado com os eixos e eu já vou responder. Certo, com base nas informações, então tem muita informação, é correto afirmar que a eficiência na filtração de uma máscara caseira é sempre maior, menor, a gente vai ler o texto, é como que eu resolvo, a gente bate o olho só para entender. É única camada, tá. Então tem um gráfico, eficiência de filtração, tá falando de eficiência de filtração, tamanho da partícula, máscaras, camada simples e N95, máscaras, camada dupla N95, eficiência de filtração, tamanho de partícula. Agora a gente já tem uma ideia, né? Tá falando de eficiência de filtração, máscara simples, N95, tamanho de partícula. Agora a gente tem essa noção, vai ler o texto. No início da pandemia de Covid-19, houve uma escassez de máscaras de proteção. Muitas pessoas passaram a fabricar suas próprias máscaras com tecidos comuns. Seriam essas máscaras caseiras tão eficientes quanto a máscara recomendada, a N95? Então, a N95 é a máscara recomendada, é a pergunta do texto, né? Da eficiência da máscara caseira. Um estudo avaliou a eficiência de alguns tecidos na filtração de partículas de 10 nanômetros, nm, a 10 micrômetros, micro-m, né? Micrômetros. Faixa de tamanho importante para a transmissão de vírus baseada em aerosóis e que compreende a faixa do novo coronavírus. Nem tão novo assim mais já, né? Já cansei, já tá chatão, hein, coronavírus. De 20 a 250 nanômetros. Algumas informações obtidas pelos pesquisadores encontram-se nos gráficos. Então, eficiência... quadradinho N95, bolinha algodão, triângulozinho seda. N95. Agora aqui mudou, ó. Olha que sacanagem. Aqui o algodão é bolinha, aqui o bolinha é N95. E o estrelinha aqui, algodão ou flanela, e o triângulo é seda, tá? É diferente, né? Porque aqui é a camada simples e aqui é a camada dupla. Com base nessas informações, é correto afirmar que a eficiência na filtração de uma máscara caseira é sempre, sempre, ele está fazendo a afirmação de todos os casos possíveis, sempre. A máscara caseira é sempre maior, mais eficiente para partículas abaixo de 300 nanômetros, quando uma única camada de qualquer tecido é usada. Então, partículas abaixo de 300 nanômetros. Aqui, pessoal, atenção. Este gráfico não é um gráfico 2D clássico que você faz 10, 20, 30, 40. Ele está em escala logarítmica. Ou seja, ele sai de 10, vai para 100, vai para 1000. Ele está multiplicando aqui, ó, está aumentando cada vez mais. Essa escala logarítmica, ela é útil quando você tem uma grande faixa de valores. Porque imagina, se você for de 10 em 10, para você sair de 10 e chegar em 1000, ia ter que ser enorme o gráfico. Então, a escala logarítmica é útil para essa grande faixa de valores. E você quer entender o que acontece nessa faixa, então, é um gráfico diferente aí, tudo bem? Beleza. 300 nanômetros. Onde está o 300 nanômetros aqui, ó? 100, 200 é o segundo pauzinho, 300 é o terceiro pauzinho aqui. Mas está quase no meio. É, porque a escala é logarítmica, então você tem que perceber isso. Então, aqui é o 300 nanômetros, firmeza, 300 nanômetros. Então, a eficiência da máscara caseira é sempre maior, para partículas abaixo de 300 nanômetros, quando uma única camada
Então vamos ver aqui, ó, única camada, camada simples. N95 é o quadradinho, tá aqui. Uma única camada de algodão, ó, tá abaixo. Aqui tá igual, mas ela tá falando que é sempre maior, então não, ó, só aqui a de algodão já tá abaixo e a de seda tá muito mais abaixo. Então a gente pode vir aqui e ver que aqui, ó, é menor, aqui é menor, então é sempre maior para qualquer tecido ainda. Nada a ver. Aqui é muito, tem vários casos menor. Beleza? Então a gente eliminou porque não é sempre maior. Aqui é menor, certo? B. A eficiência da máscara caseira é sempre menor para partículas abaixo de 300 nm quando uma única camada de tecido é usada. Então, aqui para seda é sempre menor. Agora, para algodão 600, ó, aqui é sempre menor. Aqui nesse ponto infeliz aqui é igual, sempre menor. E nesse outro ponto aqui está um pouquinho acima. Então, aqui é igual ou maior. Então, é sempre menor? Não é sempre menor. Nesse pontinho aqui, ele está igual. E aqui talvez esteja até maior. Então, detalhezinho, hein? Zoado. Mas não é sempre menor. Parece ser sempre menor? Parece, mas aqui não é. Beleza. Agora vamos ver o item C. A eficiência da máscara caseira é sempre maior que a N95. A eficiência da máscara para a faixa do novo coronavírus, desde que esse use uma camada dupla de diferentes tecidos. Então, qual que é a faixa do coronavírus? De 20 a 250 nanômetros. Então, ó, de 20, então, ó, 10, 20 é desse pauzinho, 100, 200, entre 200 e 300, aí aqui a gente pode fazer no meio. Então, faixa do novo coronavírus, né? Tá falando que é sempre maior, sempre menor. Nesta faixa aqui, ó, de 20 a 250 nanômetros. Então, essa agora é a faixa de interesse. Desprezo qualquer coisa para cima, desprezo qualquer coisa para baixo. Então, a eficiência da máscara caseira é sempre maior que a N95 para a faixa do coronavírus, desde que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Então, seda é tecido igual, então não interessa isso pra gente, ele tá falando de tecidos diferentes, que é algodão flanela. Então tem que comparar estrelinha com bolinha, alternativa C, hein, pessoal? Comparar estrelinha com bolinha dentro dessa faixa aqui. Então estrelinha, ó, eficiência, pra cima é mais eficiente. Então a estrelinha, ó, é sempre mais eficiente que o quê? Que a bolinha, que é N95. Então se eu usar dois tecidos diferentes, considerando a faixa do novo coronavírus, sim, é sempre mais eficiente. Então eu posso vir aqui e marcar C. Vamos eliminar a D. Ó, por exemplo, esse trecho aqui, ó, esse trecho todo é mais eficiente do que o da bolinha. A máscara caseira, agora vamos voltar pro D. A máscara caseira é sempre menor eficiência que N95 para a faixa do coronavírus, mesmo que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Então, aqui você já vê que tem uma questão, que no C ele está afirmando que a eficiência é sempre maior, no D é sempre menor. Então, se não tiver nenhum ponto que se toca entre eficiência do estrelinha com bolinha, ou é o C ou é o D. Porque se toca é igual, tudo bem? Então, você já teria que ficar entre o C e o D se você tivesse lido isso. Mas como a gente foi lendo do A para o B para o C, a gente não teria essa oportunidade de selecionar entre o C e o D, vendo que o gráfico estrelinha, que é com dois tecidos, não toca o com bolinha, que é o da N95. Então, a eficiência da máscara caseira é sempre menor? Não, é o C. Ela é sempre maior. Então, alternativa C. Questão muito ziquinha, tem que ficar olhando o gráfico, vendo faixa, muito difícil. Mas, olha aí, o pessoal acertou, eu acho que o pessoal pegou a faixa, foi entendendo, né? 56,5 de taxa de acerto, então é uma questão considerada média. Então o pessoal entendeu que essa era a faixa do coronavírus. Dentro dessa faixa do coronavírus, a máscara de duplo tecido, dois tecidos diferentes, duas camadas, sempre tem eficiência maior do que a N95. Sucesso!
Parabéns aí. Se você tentou fazer e não conseguiu, fica tranquilo, porque você vê que tem bastante coisa. É um jeito diferente, se você não está acostumado a fazer, que a prova da Unicamp traz sempre gráfico, sempre informação. Você vê que a dificuldade muitas vezes está num gráfico, está numa tabela. Então é legal você ir na playlist de questões da Unicamp e ver essas questões atual que tem aí no meu canal. E entender que muitas vezes você tem que estudar tipos de gráfico, tipos de tabela, tipos de infográficos para resolver a prova da Unicamp, porque muitas vezes a dificuldade está aí, não está no contexto da filtração. Filtração a gente sabe o que é. A próxima aula, aula 32, a gente vai trazer novas informações aí sobre separação de misturas, então é uma aula teórica importante. Fica aí, vamos estudando que vai dar tudo certo. Valeu!